é metabolizado o açúcar? Então, o açúcar é uma molécula, né? A molécula de glicose tem ali uma molécula que ela já está na forma que ela vai ser absorvida. Então, por exemplo, a gente tem um pão. Ele tem um tamanho grande, o carboidrato dele, um polissacarídeo. Vai chegar ali, vai ser quebradinho em moléculazinhas menores e a gente chega ali no monossacarídeo, que é a glicose. Então, por isso que eu falei, qualquer tipo de açúcar, seja o demerara, o mascavo, o açúcar de coco, quando chegar ali no intestino, vai ser absorvido e vai ser quebrado glicose. Então, só posso pegar um gancho aí para tirar uma dúvida. Você falou do pão, que é um polissacarídeo. Sim. Mas quando vai quebrando, no final, o pão vai ter açúcar. Sim. Que é a glicose. Todo carboidrato, ele vira açúcar. Que essa deve ser a dúvida de muita gente, porque o pessoal fala, mas eu não como açúcar. Só que o cara tá se entupindo de pão e de outras coisas que no final vão ter um efeito similar. Isso, exatamente. Por exemplo, o leite. O leite, ele tem naturalmente açúcar, que é a lactose. É um disacarídeo, glicose com galactose. E aí, quando quebra, vira a glicose e a galactose solta. São monossacarídeos. Mas o leite, ele tem açúcar. Próprio do leite, mas tem açúcar. O trigo, ele tem açúcar próprio do trigo e assim por diante. É por isso que eu falei que a gente não precisa do açúcar adicionado para sobreviver. Porque glicose a gente já obtém na alimentação normal. A batata, o aipim, as frutas, né? Fontes de carboidrato em geral. E o próprio fígado também produz glicose, né? No processo de gliconeogênese. Né? Então, por isso a gente não precisa do açúcar adicionado. Né? A gente não precisa para sobreviver. Aí, para adoçar, talvez, né? A galera com paladar mimadinho, que quer tudo docinho, né? Porque o ideal seria a gente se acostumar com o paladar normal né? Dos alimentos. Esse seria o mais ideal. Mas as pessoas estão cada vez mais acostumando o paladar delas, as papilas gustativas mesmo, com sabor doce. Quanto mais você se expõe ao sabor doce, mais você depende. Você se torna dependente. Inclusive o adoçante. E aí eu ia pegar o gancho exatamente disso, né? Quando a gente fala que... Muita gente fala, então vou ficar sem açúcar. Aí faz o quê? Sintope de adoçante. E eu, Malu, particularmente, eu prefiro comer coisas com açúcar do que com adoçante, porque o efeito em mim de adoçantes, geralmente, eu continuo com vontade de doce, eu tenho gases, eu tenho, às vezes, solto o meu intestino, às vezes, sei lá, prende, então depende muito do tipo de adoçante. Para mim, o adoçante, ele não é benéfico. Eu prefiro comer... que eu tenho um metabolismo bom para açúcar, né? Eu não tenho problemas, não sou diabética, não sou pré-diabética. Quando você vai ter exceção, for consumir um doce, você honra a sua vontade com açúcar. E ótimo. Brigadeiro daquelas. Mentira. Mas de fato, a glicose, né? O açúcar, ele é muito mais fácil de digestão e absorção do que um xilitol, por exemplo, que é um adoçante, né? Mas que é muito rico em FODMAPs. Ele é um poliol. Né, um açúcar de álcool, vamos colocar assim. E aí chega ali no intestino, ele é fermentado pelas bactérias, aí produz gás. Tem gente que tem diarreia, tem gente que fica parecendo um balão. Assim, para mim, não dá. Xilitol... Os polióis são são pra maioria das pessoas. Os adoçantes? Ou especificamente tem algum que é mais tranquilo? Os adoçantes, a gente tem a classe dos naturais e dos artificiais, né? Dos naturais, a gente tem os polióis, a gente tem os calóricos, que aí seria o suco da maçã, ou a tâmara, né? Ou o mel, o agave. E tem os não calóricos, que seria estévia, por exemplo, né? Tamaltina também. A stevia é o melhorzinho deles. É que o sabor não é tão legal, às vezes. Ele é um pouco mais amargo, né? Mas ainda tem formas de se extrair uma stevia que não tem gosto residual. Mas aí a gente fica naquela, como é que foi extraído? Com o que foi extraído? Tipo... né? Passa a ser uma planta que se tornou algo que eu não sei como é que veio. Pode ser que, de fato, seja tudo bem, mas eu não sei como é que se extrai o amargor da estévia, né? Eu já encontrei algumas opções que são ok. Agora, se é realmente natural. Ali tá ali, estévia, né? A planta da estévia. Sim. Mas, assim, falando dos tipos de adoçante, tem os artificiais também, que seriam os grandes problemas. Então, acessulfame, sacarina. Coca-Cola saiu aí recentemente, né? Acho que a OMS estava batendo na Coca-Cola por conta do acessulfame ainda que tinha nela, que tem ainda, enfim. A Coca-Cola zero, né? Faz mal esse? Muito mal? Muito mal. Zero. Eu acho bizarro, né? Quando a pessoa... eu não tomo refrigerante, mas eu acho muito engraçado quando a gente olha e fala assim, refrigerante zero, o negócio é gigante, você bebe aquilo, o negócio é doce. E não tem nada, como assim? Eu sempre penso no Sófocles. Nenhuma grande bênção entra na vida dos mortais sem uma maldição. Se é bom demais pra ser verdade, então não é verdade. Algo vai acontecer. A gente só não sabe ainda. Ou não é bom demais, né? Daqui a 20 anos a gente vê, caramba, não era bom, né? Agora tá todo mundo aí com tal problema. O que bate muito, não, é cancerígeno. Mas assim, gente, câncer
muita coisa pode dar câncer, né? Mas eu nem bato nessa tecla do cancerígeno. É porque realmente é um aditivo alimentar, ele entra no seu corpo como um xenobiótico, e aí a gente evolui para disruptores endócrinos, que altera todo o equilíbrio hormonal, seja da mulher, seja da criança. Por exemplo, criança se expondo, ou do homem, mas criança se expondo a esses aditivos que estão nos alimentos industrializados, que é aquele monte de nome lá que a gente não conhece. Então, assim, acesulfame, aspartame, né, sacarina, ciclamato, são adoçantes artificiais. Sucralose. A própria sucralose, né, infelizmente, por um momento ela foi, né, veio a salvação, sucralose. Aí todo mundo amou. Esse que é o era problema. A benção. Esse é o grande problema, eu acho, dos industrializados, porque eles vêm sempre com uma benção, né? A gente acha que isso é muito bom. Sim. Que, nossa senhora, agora achamos igual até os polióis, né? O xilitol teve... Já estão batendo na estévia também. Teve uma época que todo mundo falava, nossa, isso agora sim é o melhor, porque ele é doce e é gostoso. É um adoçante gostoso, né? Mas piora muito a desbiose. Só que é isso. Aí foram usando, daqui a pouco você fala, eita, dá gases. Eita, não é tão legal assim. Eita, fico com diarreia. E aí vai indo e você vai vendo que não é tudo aquilo. Exatamente. Eu acho que esse conhecimento de saúde intestinal que tem mais atual, né? Se ganhando notoriedade recentemente, abriu muitos flancos para entender o que a gente come, o impacto do que a gente come. Porque antes era engorda ou emagrece, né? Era meio que dividido dessa forma. Hoje, com o conhecimento de saúde intestinal, de modulação da saúde intestinal, entendeu-se que existe eixos bidirecionais com o cérebro, com a tireoide, com a pele. Então, a gente tem comunicação com neurotransmissores não só a nível intestinal, mas, de fato, a comunicação e utilização a nível cerebral. O que é a microbiota, o que é uma desbiose, uma SIBO, uma CIFO. Então, ok. O que a gente come não é só caloria, né? Então, talvez... Acredito que parte daquilo que você falou, não era tão criticado o açúcar, eu acho que as pessoas gostam, na verdade, da porrada mesmo, do sensacionalismo, e alguém tem que ser vilão em algum momento, como já foi o ovo, como já foi a gordura, e o açúcar entrou como vilão, porque também existe a parte da indústria dos fit, né? Então, isso a gente não pode ignorar, né?